Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da literatura. Isso porque eu preparei uma lista especialíssima com 10 livros que você precisa ler em 2025. E não é só mais um top 10 livros legais. A gente foi fundo, analisou as maiores tendências, os debates mais importantes e as obras que prometem sacudir o mundo literário. Tem de tudo um pouco: ficção, suspense, distopia, desenvolvimento pessoal. Cada livro com o potencial de te fazer pensar diferente, questionar o mundo e, quem sabe, até mudar a sua vida. E olha, pode preparar o bloco de notas, o aplicativo de anotações ou a memória fotográfica aí, porque essa lista tá recheada de obras-primas. Então, se você quer terminar 2025 com a estante e a mente tinindo, já senta o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora começar essa jornada literária. E para começar nossa lista com o pé direito, com um soco no estômago da realidade, a gente tem The Anxious Generation, do Jonathan Haidt. Gente, esse livro já está sendo considerado por muitos como a obra mais importante da década. E não é para menos. O Haidt, que é um psicólogo brabíssimo, mergulha de cabeça no impacto que os smartphones, as redes sociais e essa overdose de tecnologia que a gente vive estão tendo na cabecinha da galera mais jovem. E olha, preparem-se para dados alarmantes, estudos de arrepiar e análises que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre a geração Z. O livro mostra como estamos, literalmente, criando uma geração inteira dominada pela ansiedade, completamente desconectada da realidade e em crise existencial constante. E o pior? As coisas só tendem a piorar se a gente não fizer nada. Mas calma, o livro não é só um festival de notícias ruins. O Haidt também apresenta soluções, caminhos para lidar com essa bomba relógio que a gente criou. É leitura obrigatória para quem é pai, mãe, educador ou simplesmente se importa com o futuro da humanidade. Sério, gente, esse livro é um chamado para acordarmos. Em 2025, The Anxious Generation transcende a mera recomendação literária. É um alerta urgente, um grito de socorro para salvarmos as próximas gerações dos efeitos colaterais da era digital. Leiam, reflitam e, mais importante, ajam. E quem disse que o mestre do terror não ia dar as caras por aqui? Nosso segundo livro da lista é Holly, o mais novo lançamento do nosso querido Stephen King. E adivinhem só? Ele trouxe de volta uma das personagens mais icônicas e badass do seu universo, a Holly Gibney. Dessa vez, nossa detetive favorita vai ter que desvendar o desaparecimento misterioso de vários jovens numa cidadezinha que, à primeira vista, parece ser a definição de paz e tranquilidade. Mas a gente sabe que com o King as coisas nunca são tão simples assim, né? Preparem-se para mergulhar em um suspense psicológico de primeira, com diálogos afiados, personagens complexos e uma trama que te prende do começo ao fim. Holly é Stephen King no auge, mostrando que mesmo depois de décadas, ele ainda sabe como ninguém criar histórias que te deixam grudado na página, com os olhos arregalados e o coração na boca. Sério, gente, já preparem o café, porque esse livro vai te fazer virar à noite. E se você, assim como eu, é fã de carteirinha do mestre do terror, essa leitura é mais que obrigatória. Holly é aquele tipo de livro que te faz questionar a sanidade dos personagens, duvidar das suas próprias convicções e, no final, te deixa com aquela sensação gostosa de preciso ler tudo de novo para captar todos os detalhes. Em 2025, Holly não é só mais um lançamento do King, é um evento literário. E se a distopia que você sempre temeu estivesse mais próxima do que você imagina? Em Prophet Song, do Paul Lynch, a gente é transportado para um futuro assustadoramente possível, onde o autoritarismo se instala de forma sorrateira,
minando as liberdades individuais aos poucos, sem alarde, até que seja tarde demais. É aquele tipo de livro que te faz questionar: será que isso já está acontecendo? A escrita do Lynch é visceral, sufocante e extremamente realista. Ele constrói uma narrativa crua sobre resistência, sobre a luta pela sobrevivência em um mundo dominado pelo medo e pela opressão. E o mais interessante, a história é contada sem capítulos, sem pausas, te jogando dentro da narrativa de um jeito único. É como se você estivesse vivendo aquele pesadelo junto com os personagens. Prophet Song é um livro necessário, daqueles que te fazem refletir sobre o mundo ao seu redor, sobre o preço da liberdade e sobre o papel de cada um na construção de um futuro mais justo. Em 2025, essa obra é leitura obrigatória para quem quer entender como regimes totalitários se consolidam e, mais importante, como podemos combatê-los. Preparem os lencinhos, porque o próximo livro da nossa lista é daqueles que aquecem o coração. The Heaven and Earth Grocery Store, do mestre James McBride. Nessa obra emocionante, a gente acompanha as histórias dos moradores de um bairro humilde, unidos por um elo em comum, a mercearia do título. McBride, com sua escrita poética e envolvente, constrói um retrato poderoso da comunidade, daqueles laços invisíveis que conectam as pessoas nos momentos mais improváveis. E o mais legal é que o autor não tem medo de abordar temas delicados: racismo, pobreza, violência, mas sempre com um olhar humano, sensível e cheio de esperança. A gente se apega aos personagens, se emociona com suas histórias e termina a leitura com a certeza de que a empatia ainda é a força mais revolucionária que existe. The Heaven and Earth Grocery Store é um livro para ser degustado aos poucos, sabe? Daqueles que te fazem querer sublinhar frases, marcar páginas e compartilhar trechos com os amigos. Em 2025, essa obra surge como um bálsamo para a alma, um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a solidariedade e o amor ao próximo ainda podem nos salvar. E se eu te disser que é possível contar a história da humanidade através de uma única casa? Em Northwoods, o Daniel Mason faz exatamente isso. Acompanhamos a saga de uma casa no interior do Massachusetts ao longo de 4 séculos, testemunhando as transformações do mundo através dos olhos de seus moradores. Cada capítulo é como uma viagem no tempo, apresentando novos personagens, novos dramas e novas descobertas. A escrita do Mason é rica em detalhes históricos, mas sem nunca perder o ritmo da narrativa. É como se estivéssemos folheando um álbum de família gigante, descobrindo segredos, amores e tragédias que se entrelaçam ao longo das gerações. Northwoods é uma leitura profunda, reflexiva, que te faz pensar sobre o legado que deixamos no mundo e sobre a força da história na construção da nossa identidade. Uma verdadeira obra-prima da literatura contemporânea que merece um lugar de destaque na sua estante. Preparem-se para uma experiência literária única com Blackouts, do talentoso Justin Torres. Esse livro, gente, é um furacão de emoções. Ele mistura ficção, autobiografia e crítica social em uma narrativa fragmentada, crua e extremamente impactante. Acompanhamos as memórias do autor, um jovem gay latino, enquanto ele navega pelas complexidades da identidade, da sexualidade e da história da sua família. O mais interessante de Blackouts é a forma como o autor brinca com a estrutura narrativa. As histórias se misturam, os tempos verbais se alternam e a gente se vê completamente imerso no fluxo de consciência do protagonista. É uma leitura intensa, desafiadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Blackouts é um daqueles livros que te marcam profundamente, sabe? Daqueles que você termina de ler e precisa ficar um tempo em silêncio, assimilando tudo o que acabou de processar.
uma leitura fundamental para entendermos as questões de gênero, raça e classe na sociedade contemporânea. Se você, assim como eu, se sente constantemente bombardeado por notícias ruins, vive ansioso e já não sabe mais como lidar com a loucura do mundo moderno, esse livro é para você. Em How to Stay Human in a Fed-Up World, o psicólogo Tim Desmond te ensina, na lata, sem rodeios, como manter a sanidade mental em tempos de caos. O livro é um guia prático, cheio de dicas e exercícios para desenvolver resiliência emocional, lidar com a ansiedade, cultivar a compaixão e encontrar significado em um mundo que parece estar desmoronando. E o melhor, tudo isso com uma linguagem simples, direta e bem-humorada. How to Stay Human in a Effed Up World é aquele tipo de livro que você deixa na cabeceira da cama e consulta sempre que precisa de um norte, sabe? Um verdadeiro manual de sobrevivência para os tempos modernos. A rainha do Grishaverse está de volta. Em The Familiar, a Lei Bardugo nos transporta para a Espanha do século XVI, em plena Inquisição, para contar uma história sombria, envolvente e cheia de magia. A protagonista é uma jovem com poderes extraordinários que precisa lutar para sobreviver em um mundo dominado pelo fanatismo religioso e pela perseguição. A escrita da Bardugo é, como sempre, impecável. Ela constrói personagens complexos, cenários ricos em detalhes e uma trama que te prende do começo ao fim. E o mais legal é que a autora mistura elementos históricos reais com elementos fantásticos, criando um universo único, envolvente e extremamente viciante. The Familiar é aquele tipo de livro que você começa a ler sem pretensão nenhuma e, quando se dá conta, já está completamente fisgado pela história. Uma leitura perfeita para quem gosta de fantasia histórica com uma pitada de romance e suspense. Preparem-se para embarcar em uma aventura épica com The Phoenix King, o primeiro livro da trilogia de mesmo nome da autora Aparna Verma. A história se passa em um mundo inspirado na mitologia sul-asiática, com reinos em guerra, magia ancestral, profecias ancestrais e personagens complexos e cativantes. A escrita da Verma é ágil, cinematográfica e cheia de reviravoltas. A gente se sente transportado para dentro da história, vibrando a cada batalha, sofrendo a cada perda e torcendo pelos protagonistas. E o mais legal é que a autora aborda temas como poder, identidade e destino de forma original e instigante. The Phoenix King é a leitura perfeita para quem é fã de sagas fantásticas com protagonistas fortes, universos bem construídos e muita aventura. Preparem-se para virar noites em claro devorando essa história. E para fechar nossa lista com chave de ouro, a gente tem The Ministry of Time, da Kaliane Bradley. Imaginem só, um departamento secreto do governo britânico descobre como viajar no tempo. E não, isso não é ficção científica, é a mais pura realidade. Nesse livro insano, a gente acompanha as aventuras de um grupo de agentes temporais que precisa impedir que eventos catastróficos alterem o curso da história. Mas, como a gente sabe, mexer com o passado pode ter consequências imprevisíveis no presente. The Ministry of Time é uma mistura deliciosa de espionagem, romance, história e paradoxos temporais. A escrita da Bradley é inteligente, divertida e cheia de referências culturais. É aquele tipo de livro que te faz rir, se apaixonar pelos personagens e questionar tudo o que você achava que sabia sobre o tempo. E aí, gostaram da nossa lista? Quais desses livros já estão na sua lista de leitura para 2025? Contem tudo aqui nos comentários. E se vocês quiserem uma parte 2, com mais 10 livros incríveis para devorar, já deixem o like nesse vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade. Lembrem-se, conhecimento nunca é demais e uma boa leitura pode transformar a sua vida. Até a próxima!